Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Você que chegou nesse canal, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que o Senhor possa falar o seu coração. Não se esqueça de se inscrever. Aleluia. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Você caiu aqui porque Deus tem um propósito e Ele quer falar o seu coração. Amém? Livro de Ruth, capítulo 2, é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Aí a Bíblia vai dizer, então disse Boaz no versículo 8, ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas ou com as minhas moças. Nós já conhecemos bem essa palavra, estamos falando de uma estrangeira dentro da casa de Israel. Uma mulher que decidiu, aleluia, mesmo perdendo tudo que ela tinha, que era o seu marido, aleluia, seu sogro, seu cunhado. Essa mulher decide seguir a sua sogra, uma mulher que está totalmente falida, porque Noemi se encontra em falência. Não é como nos dias de hoje. Noemi não teria uma aposentadoria, Noemi não teria o INSS, não. Noemi não teria recurso algum. Então é uma mulher já de avançada idade, aleluia, que não poderia também gerar filhos, aleluia, para que se casasse segundo a cultura da época com Ruth. Mas Ruth, aleluia, decide seguir esta mulher, aleluia. Por quê? Porque Noemi era uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus. Eu acredito dessa forma, porque Ruth vai citar isso. Quando Noemi a despede, ela diz, não, minha senhora, a partir de agora, o meu Deus é o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth está ali fazendo uma entrega ao Deus de Israel. Ela está entregando a sua vida a uma estrangeira, uma moabita, aleluia, que vai atrás de uma mulher que não tem nada para lhe oferecer. E essa mulher, quando chega na cidade de Belém, a Bíblia diz que Ruth decide ir trabalhar, aleluia. Ruth decide procurar alimento e sustento para ela e para a sua sogra. E a Bíblia vai dizer, aleluia, no capítulo 2, aleluia, que justamente Noemi, aleluia, havia esquecido, ou de repente Noemi, com tanto tempo que passou, aleluia, estava tão amargurada, tão entristecida, que não lembrava que ela poderia ser remida a sua nora. E a Bíblia vai dizer que havia um parente, um homem corajoso, um homem valente, poderoso e que era da família do seu marido. Isso é só uma introdução para você entender. Aleluia. E era o seu nome Boaz. A Bíblia diz que esse homem, ele tem um campo. E Ruth, ela vai dizer para a sua sogra, minha sogra, me deixa ir ao campo. E se eu achar graça em alguém, que eu venha trabalhar nesse campo. Aleluia. O que Ruth não sabia é que o lugar onde ela estaria era o lugar aonde haveria a remissão, ou Espírito Santo de Deus. Ruth se apresenta àquele campo, é observada por Boaz, que a chama e diz para ela, aleluia, ouve, filha minha, não vá colher em outro campo. Louvado seja o nome do Senhor. Boaz conhece a história de Ruth. Boaz sabe o que Ruth renunciou. Ruth poderia ter voltado para a casa dos seus pais. Ruth poderia ter deixado Noemi sozinha, não. Mas Ruth disse e fez uma aliança com Noemi. Amantuni manaracaio. E quem faz aliança, irmão, com quem é de Deus, não fica desprovido, não. Quem faz aliança com Deus de Israel, irmão, aleluia, não fica desprovido, não. Preste atenção nisso aqui, porque Boaz diz para ela, ficai aqui, minha filha. Ele está dando para Ruth proteção, aleluia. Ele está dizendo para ela, enquanto você estiver aqui, você está guardada, você está protegida, o mal não vai te tocar. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos ensina da mesma forma. A Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia. E é isso que o Senhor está dizendo para alguém que está aqui. Para você, aleluia, que de repente, aleluia, está numa situação como a de Ruth, não tem recurso, não tem condições de se manter, não tem condições de evoluir, está passando por
uma fase na sua vida onde você perdeu tudo, perdeu amigos, aleluia, perdeu familiares, perdeu, aleluia, sustento, perdeu tantas coisas, até alegria, porque Noemi também perdeu a alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi se torna amarga, mas Ruth não. Ruth, ela está determinada a servir ao Deus de Israel, ao Deus que Noemi pregava para ela. Louvado seja Deus. E esta palavra é para você, irmão, que em meio a tantas situações difíceis que você tem passado, você decidiu servir ao Senhor, você decidiu confiar no Senhor, você decidiu ser direcionado ou direcionada pelo Senhor. Ele está dizendo, pois é, você está habitando, aleluia, está debaixo das minhas asas e você está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir para você entender. Você não está sozinho nem sozinha, você não está abandonado nem abandonada, não. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Ele está dizendo, descansa, porque aquilo que tu não sabe, aquilo que tu não entende, aquilo que tu não compreende, eu já tenho reservado. O capítulo 2 vai começar dizendo que havia um homem da família de Elimeleque, a qual Ruth não conhecia. Sabe o que o Senhor falava comigo a respeito desta palavra? Que há situações, há pessoas, aleluia, que você não conhece, mas que Deus já preparou para te remir. Deus já preparou para abrir uma porta para você. Deus já preparou para te ajudar. Há pessoas que você nem sabe, mas essas pessoas vão te ajudar, vão abrir portas, vão trazer proteção para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Essa palavra, irmã, é para alguém que está se sentindo abandonado, abandonada. Alguém que vai chegar até você, alguém que vai orar com você, alguém que vai jejuar com você. Deus está enviando socorro para a tua vida. Recebe esta palavra. Alguém que vai junto com você chorar, sim, mas vai te trazer também alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Boaz está oferecendo para Ruth proteção. E o Senhor está dizendo para você, você está protegida. Mas ele vai dizer algumas coisas para Rita, ou para Ruth. Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo. Ele está dizendo, não saia daqui. O Senhor está dizendo, não saia da onde você está. O lugar onde você está pode ser de vergonha, de humilhação. O lugar onde você está pode ser um lugar de desprezo, onde as pessoas não dão nada por você, onde você é esnobado, desprezada, porque era assim que era tratado os estrangeiros. Aleluia, ela era uma moabita, ela era uma estrangeira no meio do povo. Você acha que as pessoas estavam olhando para Ruth com os bons olhos? Aleluia, não, mas Ruth estava ali, ela continua ali para a sua própria sobrevivência e para a sobrevivência da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor está dizendo, não saia da onde você está. Tem pessoas que estão aqui pensando em mudança, pensando em se transferir para outro lugar. Tem pessoas que estão aqui pensando em abandonar o ministério, em deixar tudo para trás. Aleluia. Tem pessoas que pensam até em abandonar a sua casa, a sua família, porque está te dando trabalho, não te dá orgulho, não te dá satisfação. Pelo contrário, te dá despesa. Aleluia, te dá dor de cabeça, preocupação. Você se sente muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, cansado e cansado, dizendo, porque só eu que tenho que prover, só eu que tenho que fazer, eles dependem de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo, não saia do lugar onde você está, porque é neste lugar onde você se encontra que haverá provisão, é nesse lugar que haverá portas abertas, é nesse lugar que o Senhor vai te sustentar. E Boaz vai dizer, não saia daqui do campo, nem tampouco saia daqui, porém ficarás com as minhas moças. Ele está dizendo para ela, porém ficará junto com aquelas servas que estavam lá cegando também. Ele está dizendo, você não vai estar em perigo, você não vai estar no meio dos homens, porque Ruth poderia ser abusada, Ruth poderia sofrer algum tipo de violência, aleluia, porque ela era uma mulher, uma moabita, irmão. Ou você acha que naquele tempo não haveria perigo para Ruth também, para as mulheres do tempo? Haveria sim, aleluia, não é diferente dos dias de hoje, a violência sempre teve, em tudo quanto é lugar, mas o Senhor está dizendo, não ande sozinha, ande acompanhada. É isso que Deus está dizendo para Ruth, você não vai andar mais sozinha, você vai andar acompanhada. O Senhor está dizendo para você, irmã, aleluia, saia desse lugar, comece a andar com quem está trabalhando, comece a andar com quem está, aleluia, produzindo. Ele está dizendo, há servos e servas que produzem ainda, há mulheres que estão trabalhando no campo do Senhor, e você precisa sair, irmã,
Aleluia, junto com essas mulheres. Por quê? Ficar em casa com Noemi chorando não adiantava para Ruth. Aleluia. Ficar de braços cruzados, aleluia, esperando a beneficência de alguém não valia a pena para Ruth. Louvado seja Deus. A mesma coisa comigo e contigo. Às vezes nós queremos ficar em casa chorando as amarguras, chorando as tristezas, os abandonos, as percas. Aleluia. Até mesmo tem pessoas que vão chorar com a gente dentro de casa, vão se lamentar conosco dentro de casa. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nesse dia: saia desse lugar de choro, de lágrimas, de amargura. Ande com quem está trabalhando e cegando no campo. Ande com quem está fazendo a obra. Ande com quem está, aleluia, colhendo frutos. Até mesmo que não plantou, irmão, porque a gente colhe aquilo que a gente também muitas das vezes não planta porque alguém plantou. Então, Ruth... O Boaz está dizendo para Ruth: fica aqui, minha filha, fica aqui debaixo da minha proteção, você será guardada, você será protegida e você andará com as minhas moças. O Senhor está dizendo para você: comece a andar com pessoas espirituais, comece a andar com pessoas que trabalham, comece a andar com pessoas que têm visão de sobrevivência, não só sua, mas do próximo também. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto você ficar chorando, se lamentando, ou até mesmo se isolando, porque Ruth, ela poderia se isolar, ela era estrangeira, aleluia, certamente ela poderia ficar sozinha no canto dela, mas não, Boaz dá uma ordem para ela: ficai com as minhas moças. O Senhor está dizendo: não fique sozinha não, saia desse lugar. Aleluia, se levante, procure uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que viva dentro da palavra do Senhor e comece a andar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Ele está dizendo: enquanto você anda com elas, os seus olhos vão estar diante do campo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia, que enquanto você caminha, a Bíblia vai falar sobre isso, irmão, que aquele que vai caminhando e chorando voltará com seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto você está no campo, você está tendo visão, aleluia, daquilo que está à sua frente, da provisão de Deus. Meu irmão, Deus não deixa ninguém desamparado. Aleluia, tem um hino que diz, aleluia, que quando a gente faz a obra do Senhor, o Senhor cuida da nossa casa, cuida da nossa vida, cuida da nossa família. E é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E Boaz vai dizer, aleluia: não dei ordem aos moços que não te molestem. Ele está fazendo uma pergunta, ele está dizendo: olha, Ruth, eu não dei ordem aos moços que não te molestem. Ele está dizendo para ela: você duvida? Louvado seja o nome do Senhor, porque tem gente que está duvidando. O Senhor já deu ordem ao teu respeito para que praga alguma chegue na tua casa e nem na tua tenda. E você está aí temeroso, temerosa, com medo de sair para o campo de batalha, para o campo, aleluia, de trabalho. O Senhor está dizendo: não dei ordem a teu respeito, eu dei ordem ao teu respeito, aleluia, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e áspides, calcarás os pés dos filhos do leão e a serpente. Isso é espiritual, irmão, aleluia. Você muitas das vezes está aí quietinho, quietinha, não quer se mover, não quer se comprometer com a obra do Senhor, achando que o inimigo vai te atacar, e o Senhor está dizendo: mas eu já dei ordem que ninguém vai te molestar, praga alguma vai chegar na tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer mais: tendo tu sede, olha bem, aleluia, vai aos vasos e bebe o que os moços tirarem. O Senhor está dizendo para Ruth, aleluia. Boaz está dizendo para Ruth, mas é o próprio Deus usando Boaz, como está me usando aqui nesse dia, para você, para dizer para você: quando você tiver sede, você vai até o vaso. Quando você tiver sede, aleluia, alguém vai tirar água nesse momento para que você beba. Aleluia, procure alguém para orar com você, procure alguém para ler Bíblia com você, procure alguém que tenha água para te dar, água da vida, que é o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tiver sede, ele disse para Ruth: vá e beba. Está com sede? Vá e beba. O Senhor está dizendo para você nesse dia: toma posse desta palavra, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa. Essa situação que você está vivendo não vai terminar assim. A vida de Ruth não terminou assim. Isso era só o começo de uma mudança. O que você está vivendo é só o começo de uma mudança e de uma transformação que você nem imagina, mas que Deus está fazendo na tua vida. Deus está
está criando situações, como criou na vida de Ruth, para te abençoar, para te prosperar, para te fazer abundante. Nós sabemos que Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth entrou, uma estrangeira, entrou na descendência de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, porque obedeceu, porque creu, aleluia, e obedeceu a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que ela ouvia da parte daqueles que estavam acima dela. Ouça a palavra do Senhor, ouça seu líder, ouça seu pai, sua mãe, seu pastor, o ministério, alguém que ora por você, alguém que tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Ouça e você vai prosperar em todos os seus caminhos, amém? Aleluia, deixa Deus te usar, vá para o campo trabalhar, que Deus está contigo. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus, que onde ela chegar, Pai, ela venha produzir frutos, que a tua presença, Pai, venha ser notória na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que ouve, aonde ele estiver, Pai, que o teu Espírito Santo venha palestrar, venha direcionar, venha confortar, consolar e animar, Senhor. Muito obrigado, Senhor da glória, abençoa, Pai, cada um, dá força e graça em nome de Jesus, amém? Deixe seus comentários, seu amém, seu glória a Deus, seu aleluia, aleluia. Não esqueça, irmão, aleluia, de deixar seus likes, isso é muito importante, para que esta palavra venha chegar a outras pessoas que eu e você não conhecemos. Eu sempre digo isso, deixa Deus te usar, amém? Compartilhe esta palavra com alguém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.